Eu elaborei essa pequena peça de arquitetura, né, mas não num tom professoral, absolutamente, é apenas uma reflexão que eu quero compartilhar com vocês, quer dizer, nesta semana de São João, né? Quer dizer, ela não poderia passar incólume por nós maçons, né? Quer dizer, a maçonaria, e também fora da maçonaria, nós costumamos, principalmente no Brasil, né, quer dizer, celebrar o dia de São João, né, quer dizer, a festa junina, a tradicional festa junina, né, quer dizer, são os três santos juninos, né, Santo Antônio, São João e São Pedro, e dia 24, na próxima quinta-feira, nós teremos o dia de São João, que, coincidentemente, né, quer dizer, é considerado padroeiro, quer dizer, da maçonaria. Quer dizer, em todo o mundo, né? Só que no Brasil não, né? Que seja bastante frisado por nós, né? Nesta semana junina ou joanina, não sei qual delas vocês escolheriam, porque vulgarmente ou popularmente nós chamamos festa junina, né, quer dizer, semana junina, no dia 24 de junho a maçonaria comemora no mundo todo o nascimento de São João Batista, seu padroeiro ou patrono. E eu compartilho neste breve ensaio algumas ocorrências do mito de Salomé, né? Eu destaco inicialmente uma abordagem da presença de Salomé no Novo Testamento, da Bíblia, né? Para em seguida retratar a sua retomada em distintas manifestações artísticas, principalmente no final do século XIX. Quer dizer, o mito de Salomé ele é um mito bíblico, né, mas que ele, por incrível que pareça, fez fortuna fora, né, dos ensinamentos religiosos, atingiu principalmente o mundo artístico, e nós temos muitas representações, né, quer dizer, do mito de Salomé, quer dizer, no campo da dança, da pintura, né, quer dizer, do teatro, até mesmo da ópera, né, quer dizer, Richard Strauss, quer dizer, no início do século XX, né, quer dizer, compôs uma ópera, Salomé, baseada na peça teatral de Oscar Wilde, Salomé, né, quer dizer, uma peça belíssima, e particularmente a visão que eu vou trazer aqui para vocês de Salomé vai ser via, né, quer dizer, o drama escrito por Oscar Wilde. Tá? Eu compartilho ensaio algumas ocorrências, né, quer dizer, deste mito de Salomé, como eu disse a vocês, quer dizer, no universo literário destacam-se os escritos de diversos autores, tais como Flaubert, Mallarmé, né, quer dizer, o próprio Oscar Wilde, e sobretudo sua peça teatral, né, quer dizer, e nesse sentido, né, quer dizer, nós podemos identificar diversas visões estéticas sobre este mito bíblico. Né? Agora, mesmo que haja diversas visões, né, sobre o mito de Salomé, existe um ponto de interseção, existe um ponto em comum, e todos esses pontos divergentes no campo da estética, né, que do mito de Salomé, divergem, né, do texto bíblico. Tá? Quer dizer, todo mundo conhece a história aqui de Salomé, né? Quer dizer, ela é bastante conhecida, né? Quer dizer, assim como uma obra, assim como a Mona Lisa de Leonardo da Vinci, né? Quer dizer, assim como Hamlet de Shakespeare, né? Quer dizer, ser ou não ser. E é interessante, né? Quer dizer, a gente entender, né? Quer dizer, como os mitos ficcionais, os mitos, as ficções, né? Quer dizer, os personagens ficcionais, como eles participam, né? Quer dizer, da nossa realidade, né? Quer dizer, da nossa realidade cultural. E como ele atravessa, né? Quer dizer, como esses mitos e personagens fictícios, né, que se atravessam as diferentes realidades históricas. Né? Então, esse potencial, essa força, né, quer dizer, que ela é propriamente humana, né, quer dizer, participa do imaginário humano, né, quer dizer, que eu chamo a atenção de vocês e trago aqui para que nós possamos entender, né, quer dizer, qual é a perspectiva maçônica que se abre em relação ao mito bíblico de Salomé. Bem, a figura de Salomé foi um dos mitos maiores na produção artística do final do século XIX e uma fonte de inspiração constante, né, para os pintores, poetas e músicos daquela época. Salomé, a divindade mais afortunada do eterno feminino, tornou-se uma figura central durante o simbolismo francês e para ela convergem várias interpretações. E quando eu falo, né, das interpretações, eu me lembro da nossa palestra anterior, da irmã Sueli, onde ela traz, né, para a maçonaria duas grandes áreas científicas, né, a semiótica e a semiologia. A semiótica como sendo a teoria geral dos símbolos e a semiologia, né, a análise prática desses símbolos. E aí eu trago aqui, irmã Sueli, né, para ser solidário a você, a hermenêutica, né, a ciência hermenêutica, que é a ciência da interpretação. E nós como maçons, bem sabemos, né, que as ciências têm um lugar bastante relevante, né, nos estudos da maçonaria. Né? Assim o tema se tornou mito.
né, quer dizer, o tema de Salomé. Quer dizer, foram numerosas as retomadas e variações que celebraram a dançarina. Ou seja, quer dizer, quando a gente fala do mito de Salomé, a gente lembra particularmente duas grandes cenas. A da dança, na qual ela seduz o rei, né, e faz o pedido, né, e a da cabeça de São João Batista, né, quer dizer, a cabeça decepada de São João, numa bandeja de prata. Quer dizer, essas duas cenas, elas são seculares, né, elas são, quer dizer, elas figuram, elas estão inscritas no próprio imaginário humano, né, quer dizer, principalmente do Ocidente. Foram numerosas as retomadas a variações que celebram, né, essa dançarina. Chegou-se a contar-se que isso, eu não tenho aqui os dados exatos, né? Mas numa tese de mestrado que eu li, eu estava lendo para fazer o trabalho, né, que é da USP, uma tese de literatura, né, ele diz que, o autor diz que tem mais de 3.000 números de obras consagradas, né, ao tema de Salomé, quer dizer, mais de 3.000 que ele contou, né? Então, Salomé, inegavelmente, fascinou os espíritos da segunda metade do século XIX, né, e dos primeiros anos do século XX. Mas também chega no século XXI com a mesma força mítica. E eu destaco, né, que em 2014, o ator Al Pacino, né, quer dizer, ele protagonizou um documentário sobre a vida de Salomé, né, e onde ele faz o personagem do rei, de Herodes, né, quer dizer, há toda uma força enigmática em torno, né, quer dizer, da relação que se estabelece entre o rei Herodes e a princesa Salomé, quer dizer, uma relação, né, quer dizer, de erotismo, de sedução e de incestuosidade ao mesmo tempo, né, porque ela era a sua sobrinha e afilhada, não, enteada, né? Quer dizer, é tão complicado essas relações de parentesco, né? Porque Herodes, né, quer dizer, se casa com a mulher do seu irmão, né? Quer dizer, e Salomé, né, quer dizer, é filha do primeiro casamento, né? Quer dizer, então se estabelece uma relação triangular, né, quer dizer, entre Herodes, o rei, Herodíades, a mãe de Salomé, e a própria Salomé, né? E nós muito bem, nós como maçons, sabemos muito bem o que representa, né, essa relação triangular. Dizer, sabemos muito bem o número 3. Né, quer dizer, essa triangulação ela é bastante também importante, né, quer dizer, nos estudos maçônicos. Né? Quer dizer, por isso que eu trago também, né, quer dizer, esse conto, né, quer dizer, para que a gente possa fazer uma associação com a simbólica maçônica. Isso é a interpretação que eu faço, tá? E é uma interpretação particular, mas baseada, né, quer dizer, nessa literatura, quer dizer, tanto maçônica quanto profana, sobre Salomé, né, e São João Batista. Mas é na Bíblia, no Novo Testamento, que Salomé é primeiramente retratada. Quer dizer, tanto no Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, e no Evangelho de São Lucas. Neles, ela encanta Herodes por meio de sua dança sensual. Né? Quer dizer, o qual, por sua vez, o rei, né, quer dizer, promete dar-lhe o que quiser. Influenciada por sua mãe, Herodíade, Salomé pede a cabeça de João Batista. Aborrecido e não podendo recusar o seu pedido, devido à presença dos que estavam em sua mesa, Herodes atendeu o pedido. Salomé recebeu a cabeça e mostrou-a à sua mãe. Quer dizer, em seguida, os discípulos de João Batista apareceram e levaram seu corpo e o enterraram. Quer dizer, esta é a máxima contida, máxima não, quer dizer, o conto, né, inscrito no texto bíblico. Dentre todos os complexos trabalhos estéticos sobre o mito de Salomé, o que se tornou mais conhecido mesmo foi, né, quer dizer, Salomé, de Oscar Wilde. Quer dizer, que obteve um grande sucesso devido ao libreto de Richard Strauss. Né? Quer dizer, então ele se torna mais popular ainda quando Richard Strauss faz a ópera, né, quer dizer, baseada, né, quer dizer, no drama, né, quer dizer, de Oscar Wilde. Quer dizer, este drama ele foi publicado em 1893
né? Foi originalmente escrito em francês, quer dizer, para a atriz Sarah Bernard, e representado pela primeira vez no teatro em Paris, em fevereiro de 1896. Quer dizer, quanto ao drama, né, quer dizer, em um ato do compositor alemão Richard Strauss, a ópera, né, ele foi impedido de ser tocado na Áustria, e assim a sua obra estreou também em Paris no ano de 1907. Quer dizer, tanto o texto dramático de Oscar Wilde quanto, né, quer dizer, a ópera de Richard Strauss, elas foram proibidas em seus diferentes momentos, né? E nós sabemos muito bem por quê. Né? Uma das razões da censura, quer dizer, do texto de Wilde foi, quer dizer, da encenação do seu texto, né? Quer dizer, foi a justificativa de que não se poderia encenar textos bíblicos, quer dizer, num teatro. Né? Quer dizer, essa foi a justificativa aparente, né? Mas nós sabemos muito bem por que, né, foi proibido. Né? Primeiro, quer dizer, aí são as nossas interpretações. Né? Quer dizer, essa não é a minha particular, mas são as interpretações sobre as quais eu me debrucei, né, para analisar o mito. Quer dizer, uma delas vai exatamente colocar, porque ele coloca no centro da questão dramática, né, quer dizer, o poder feminino sobre o masculino. Né? Então, quer dizer, Salomé, ao seduzir o rei, quer dizer, com a sua dança, com o seu corpo, né? Quer dizer, ela exerce um poder sobre os homens. Quer dizer, naquele momento, os homens estão sob o seu poder. Né? Quer dizer, e isso é tão manifesto, né? Quer dizer, que o rei, né? Quer dizer, não pode negar o seu pedido em Fausto, a cabeça de São João Batista. Né? Quer dizer, esse é um dos pontos centrais da censura, né? Quer dizer, o texto de Oscar Wilde. O segundo, porque Oscar Wilde era um homossexual assumido naquele momento histórico, né? Tão complicado. Né? Terceiro, porque ele não era um francês legítimo, ele era um irlandês, ou seja, um homem colonizado no idioma inglês, mas que subverteu a sua própria cultura para fazer uma obra teatral no idioma francês. Então isso representou uma grande ousadia, né, quer dizer, estética e civil, né, quer dizer, para a época. Tá muito rápido? Como é que eu tô? Olha aí o tempo, hein? Porque a Mítia tem aniversário para comemorar, né, Mítia, com a sua família, né? Bem, então, voltando aqui, quer dizer, como indica o título, né, a filha de Heródias, ou Herodíade, é a heroína do drama, a Salomé. Né? E se nós analisarmos bem, né, quer dizer, no texto bíblico, ela é usada pela mãe. Porque no texto bíblico, Salomé seria uma menina de 12 anos, 11, não passaria disso. Né? E, quer dizer, quando Herodes pergunta a ela, né, quer dizer, no final da dança, o que ela gostaria de receber, né, quer dizer, que ele lhe daria tudo o que quisesse, ela não sabia responder, ela era uma criança. Então ela pergunta à sua mãe, né? Mãe, o que eu vou pedir? E a mãe, quer dizer, né? Aproveita, né, quer dizer, desse pedido e pede a cabeça de São João Batista. Por quê? Porque São João Batista, né, quer dizer, era um profeta que fazia crítica, né, quer dizer, ao casal Herodes e Herodíades. Fazia crítica principalmente porque entendia que a relação estabelecida, né, quer dizer, entre eles era uma relação incestuosa, acima de tudo. Né? E ele combatia o incesto. Né? E o modo também, quer dizer, como o rei e a rainha, Herodes e Herodíades, né, que se conviviam, né, sobre aquele tipo de poder, né? Quer dizer, como é que eles lidavam com a questão do poder em relação aos povos os quais eles governavam. Né? Bem, eis a cena na qual ela pede a cabeça de São João Batista a Herodes. Eu retirei, quer dizer, do texto dramático, né, de Oscar Wilde. É um dos momentos centrais da peça. A peça é uma peça rápida, uma peça de 1 hora e pouca, mas quer dizer, né, quer dizer, todo o foco é exatamente nesta cena, né, quer dizer, maravilhosa, interpretada por diferentes atrizes do mundo inteiro. Rita Hayworth, Elizabeth Taylor, né, quer dizer, nós estamos assim
tem um elenco, né, quer dizer, um ranking de atores, né, quer dizer, de atrizes femininas, né, que protagonizaram Salomé e de atores que protagonizaram, quer dizer, o rei Herodes, né, quer dizer, esses dois são os grandes, né, quer dizer, e na segunda linha a mãe de Salomé, Herodíades. Quanto aos nomes e os sotaques, tá, variam. Eu estou falando assim dessa forma porque eu estou portuguesando. Na peça do Oscar Wilde, ele não vai falar São João Batista, ele vai outorgar a alcunha, né, de São João, de Iocanã, que é uma corruptela de João, né, no hebraico. Tá? Diz Herodes, quer dizer, Salomé dança o bailado dos 7 véus. Um dado também interessante é que na Bíblia não se fala como ela dançou, nada, só diz que ela dançou, mais nada. Agora não existe uma descrição, né, quer dizer, detalhada da dança. Então, isso ficou na imaginação dos leitores. Aí os leitores é que compuseram essas danças, né, quer dizer, e Oscar Wilde vai dizer que é uma dança dos 7 véus. Então, Salomé dança o bailado dos 7 véus. E aí Herodes fala, o rei, maravilhoso, vistes como a vossa filha dançou para mim? Diz ele, olhando para Herodíades. Aproximai-vos, Salomé, aproximai-vos, para que eu vos possa recompensar. Eu pago bem as dançarinas, eu lhe pagarei regiamente, eu lhe darei tudo quanto desejardes. Que desejais? Falai. Aí Salomé ajoelha-se. Desejo que me tragam imediatamente numa bandeja de prata. A Herodes sorri. Numa bandeja de prata? Sim, por certo, numa bandeja de prata. Ela é sedutora, não é? Que desejais uma bandeira de prata, ó meiga e linda Salomé, vós que sois a mais bela de todas as filhas da Judéia. Que desejais nessa bandeja de prata? Dizei-me, seja o que for, lhe será dado. Meus tesouros vos pertencem. O que é Salomé? Salomé ergue-se. A cabeça de Eucanã. A sua mãe... muito bem, minha filha. Herodes, não. E a mãe continua, muito bem, minha filha. E Herodes, não, Salomé, não deveis pedir isto. Não ouçais a voz da vossa mãe. Ela sempre vos dá maus conselhos. Não ouçais a vossa mãe. E Salomé replica, eu não ouço a minha mãe. É para meu íntimo prazer que peço a cabeça de Eucanaã numa bandeja de prata. Vós jurastes, Herodes. Não vos esqueçais que fizeste um juramento. Herodes, sei, jurei pelos meus deuses, sei muito bem, mas suplico-vos, Salomé, pedi-me outra coisa, pedi a metade do meu reino, eu vou-lo darei. Mas não insistais neste pedido. Salomé, pedi a cabeça de Iocanã. Não é possível, replica Herodes. Salomé, juraste, tetrarca. Sim, juraste diante de todos, diz a sua mãe. E Herodes, silêncio, Herodíades. Não é convosco que estou falando. Herodíades desrespeita o rei. Minha filha fez bem em pedir a cabeça de Iocanã. Ele cobriu-me de injúrias, disse coisas monstruosas contra mim. Salomé provou que me ama. Não cedais, minha filha. Ele jurou. Aqui, após ter conseguido a cabeça de João Batista, Salomé é morta a pedido do próprio Herodes. Quer dizer, um raio de luar cai sobre Salomé, iluminando-a. Né? Herodes voltando-se e vendo Salomé, grita, matai esta mulher. Os soldados avançam e sob os escudos esmagam Salomé, filha de Herodíades, princesa da Judéia. E esta é uma cena maravilhosa, meus queridos amigos e irmãos. Por quê? Porque Salomé está no centro da cena, quer dizer, o coro, né, porque são os soldados, quer dizer, com seus escudos, né, quer dizer, vão esmagar a flor Salomé. Salomé é como se fosse uma flor tão delicada, mas ao mesmo tempo, né, quer dizer, tão intensa, né, quer dizer, na sua atração de sedução para com os homens. Né? O que acontece?
apaixonada por João Batista. O único homem que não lhe dá nenhum olhar. Quer dizer, o único homem que não olha para ela. Né? Então é exatamente este por que ela vai se apaixonar. Né? E aí, então, a gente pode dizer que se estabelece, né, uma relação quadrangular. Salomé, Herodes, Herodíades, São João Batista. E na peça do Oscar Wilde ainda tem um quinto personagem que surge, que é o carcereiro, né, quer dizer, que toma conta de São João Batista da masmorra. Então, esse carcereiro é apaixonado por Salomé. Quer dizer, quando Salomé vai até a masmorra visitar São João Batista, né, quer dizer, ele quer impedi-la que isso aconteça, porque é apaixonado por ela. Então, se estabelece uma quíntupla relação. Então, veja bem, 3, 4 e 5. Quer dizer, números, né, os quais nós, maçons, nos debruçamos nos nossos estudos. Né? Quer dizer, nós sabemos muito bem o significado de todos eles. Né? A maçonaria, número 3, nós temos as 3 colunas, né? As colunas, né? As 3 colunas gregas, quer dizer, jônica, dórica, coríntia, né? Quer dizer, nós temos, quer dizer, as 3 grandes luzes, o venerável mestre, os primeiro e segundo vigilantes, né? Quer dizer, enfim, nós temos vários. Nós podemos dar vários exemplos em relação ao número 3. Em relação ao número 4, nós temos o pavimento mosaico, né, quer dizer, que decora os templos maçônicos. Né? O número 5, né, quer dizer, é a representação da estrela, né, quer dizer, a estrela de Davi, enfim, representa também, quer dizer, o próprio corpo humano, né, quer dizer, tanto na sua versão, tanto na sua dimensão física quanto na sua dimensão espiritual, quer dizer, etc. Bem, por conseguinte, né, quer dizer, por quem é este homem pelo qual Salomé se apaixona, né? Ela se apaixona por São João Batista exatamente porque ela eu não vou dizer o oposto de São João, porque ficaria muito simplista, mas é muito mais do que isso. Né? Quer dizer, a relação entre Salomé e João Batista é uma relação de impossibilidades. Por que uma relação de possibilidades? Né? Quer dizer, quando ela chega a ele e diz que o deseja, né? E é uma mulher belíssima, né? Quer dizer, na imaginação, quer dizer, dos poetas, dos dramaturgos, né? Quer dizer, dos artistas plásticos, né? Quer dizer, então a Salomé, né? Quer dizer, é uma grande mulher, é uma mulher que todos desejariam tê-la para si, né? Quer dizer, e hoje, contemporaneamente, a gente pode dizer que tanto os homens quanto as mulheres desejam Salomé, né? Quer dizer, desejariam Salomé, né? Então, quer dizer, quando chega para São João Batista, né? São João Batista, que era um profeta, né? Um homem humilde, desprovido, né? Quer dizer, das vaidades do mundo profano, né? Nega este desejo. Então ela diz que não gosta mais do seu corpo, mas que gosta da sua cabeça. E que da sua cabeça o que lhe atrai mais são os olhos. Né? E aí São João Batista, a mesma coisa, quer dizer, não corresponde ao desejo de Salomé. E aí Salomé, por último, diz que está apaixonada pela boca de São João Batista e que deseja beijá-la. Quer dizer, ele também nega, né? Quer dizer, esse desejo. Então, o que acontece quando a ordem, né, dessa princesa é realizada? Ele mantém a sua cabeça decepada, colocado numa bandeja de prata, quer dizer, chega até ela, a princesa, e o que ela faz diante de todos no Palácio Real? Beija, dá um beijo na boca de São João Batista. Então, esta cena, né, quer dizer, macabra, né, porque é um cadáver que ali se encontra, né, faz com que Herodes reconheça, né, quer dizer, o poder de Salomé, que vai para além, né, quer dizer, das questões espirituais.
Então, a partir daquele momento, ele manda matá-la. Ele manda matá-la porque fica com medo de Salomé. Ele não sabe quem é aquela mulher. Né? Quer dizer, aquela mulher que mesmo diante, né, quer dizer, da morte do seu amante imaginário, né, quer dizer, do seu pretenso amante, né, quer dizer, ela ainda o deseja, ela ainda manifesta, né, quer dizer, a sua sedução. Então, por isso que ele dá a ordem, né, quer dizer, de matá-la. Bem, mas quem é este homem, né? Quer dizer, por que Salomé nutria uma atração fatal? Né? Quer dizer, era São João Batista, né? Quer dizer, aquele que sacrificou-se como faria um verdadeiro maçom na defesa dos ideais de liberdade, né? Quer dizer, de igualdade e fraternidade também, a fim de levantar templos à virtude e de cavar masmorras aos vícios e paixões. E lembre-se que São João Batista foi a masmorra, de fato. A maçonaria já entronizou João Batista como padroeiro, visto que na instituição milenar podemos encontrar centelhas dos ensinamentos que ele disseminou, que vão desde o aperfeiçoamento do ser espiritual, como o desbaixo de suas asperezas, até a elevação mental que lhe assegura, né, o trabalho rumo à perfeição da humanidade. Quando o brasileiro celebra festivamente o dia de São João Batista, com suas fogueiras, fogos, danças, comidas típicas, a maçonaria participa desses festejos, celebrando o solstício de inverno, que é dedicado à esperança, homenageando seu ilustre padroeiro, reafirmando a reverência a um homem que pensou primeiro no próximo e depois entregou-se ao carrasco, né, quer dizer, sem ceder às exigências dos poderosos, sem abjurar das suas crenças no futuro de uma humanidade melhor e superior em palavras, ações, pensamentos, como faz a maçonaria em todos os recantos da Terra. Eu gostaria de exortá-los sobre uma polêmica, né, que ainda paira na maçonaria brasileira, sobretudo, né, porque há no panteão maçônico referência à existência de mais de um João. Né, quer dizer, e qual deles a maçonaria objetivamente refere-se como protetor? Quer dizer, de acordo com as várias fontes pesquisadas, inúmeros autores divergem sobre a qual São João se deve atribuir o padroado maçônico. Né? Quer dizer, dentre os nomes mais conhecidos, há os que garantem o mérito a São João Batista. Outros, porém, atribuem-no a São João Evangelista. Quer dizer, há também correntes na maçonaria que defendem que são ambos. Quer dizer, alguns também citam São João de Moler ou São João de Jerusalém como o verdadeiro patrono entre tantos outros. Foi um profeta, depois eu vou colocar, né, quer dizer, que eu tenho uma visão particular sobre esses dois São João. Quer dizer, São João Batista foi um profeta essênio, quer dizer, vivia conforme os preceitos da sua seita, ou seja, afastado da sociedade, concentrado nos estudos do Torá, habitando o deserto, jejuando, orando, rezando, realizando rituais de purificação. Dessa forma, João Batista não foi discípulo de Cristo, mas sim o seu batizador. Né? Ele era, inclusive, primo de Jesus Cristo. Quer dizer, foi o precursor do anúncio do Evangelho. Quer dizer, ele simboliza o iniciador pelo batismo. Né? Quer dizer, ele batizava no Rio Jordão. Quer dizer, ele é o mestre que prepara o caminho do aprendiz. É João Batista que anuncia e prepara a vinda da luz. Né? Quer dizer, também há um outro fator histórico muito interessante, né, que para os maçons, no dia 24 de junho, comemora-se o nascimento de São João Batista, cuja data está associada à fundação da grande loja da Inglaterra, né, quer dizer, por conseguinte, da maçonaria especulativa, fundada, né, quer dizer, em 24 de junho de 1717. Quer dizer, essa é uma razão histórica pela qual, né, quer dizer, nós o consideramos nosso padroeiro. No entanto, eu conclamo a todos vocês a seguinte proposição reflexiva. Consta que São João Batista foi o último patrono das corporações de construtores e das lojas da Idade Média. A tradição joanina, ou mística, é também reflexo das tradições e mistérios persas, egípcios, gregos, judaicos anteriores. Né? Também pode-se inferir, por analogia, que o sinal da ordem de aprendiz franco-maçom, eu não vou fazer aqui, porque nós temos amigos não maçons, né? Remete à forma, quer dizer, aquele sinal que todos nós sabemos qual é, né? O sinal de ordem de aprendiz franco-maçom, quando estamos, né, quer dizer, com esse sinal de ordem loja, não nos esqueçamos, meus irmãos, que foi exatamente dessa forma que São João Batista foi executado, tendo a sua cabeça decapitada, decepada, arrancada.
né? Pena que eu não posso explorar mais essa questão, mas no futuro, né, quer dizer, presencialmente e apenas com os amigos maçons, com os irmãos maçons, nós podemos explorar mais a fundo, né, quer dizer, essa questão, essa consideração. A associação entre os solstícios de São João, a associação entre os solstícios, né, quer dizer, e a comemoração do dia de São João, é feita de maneira similar e análoga à associação do mesmo fenômeno ao deus romano Janus, que era bicéfalos, porque essa concepção e prática, né, que essa profano-romana, né, profano, não, desculpe, politeísta, né, quer dizer, romana, quer dizer, foi abafada pelo cristianismo. O cristianismo, né, abafou e absorveu para si aquilo que havia de melhor. Então, prestem bem atenção. Janus, no panteão romano, né, era bicéfalo. Ele possuía duas faces. Uma olhava para o futuro e outra para o passado. Né? Quer dizer, daí Janua. Janua, em latim, significa porta. Né? E é uma corruptela dos meses de junho, janeiro, João, Jano, Junho, Junino. Né? Só vocês perceberem. Né? São as duas portas ou janelas onde penetra a luz do sol. Quer dizer, por fim, né, já vamos terminar, porque já está, né? As festas de solstício são, em última análise, as festas de São João Batista e de São João Evangelista. Quer dizer, são dois São João. Quer dizer, um que se comemora, o São João Batista, que se comemora em 24 de junho, né? E o São João Evangelista, que se comemora em 27 de dezembro. Então, são dois grandes trópicos, né? Quer dizer, nós estamos sob dois grandes trópicos. O trópico de Câncer, São João, que se refere a São João Batista, e o trópico de Capricórnio, que se refere a São João Evangelista. Enquanto São João Batista é o iniciador, aquele que batiza, né, quer dizer, aquele que prepara o aprendiz, quer dizer, para o percurso de sua vida iniciática, São João Evangelista é aquele que colhe o peixe, é aquele que colhe, né, quer dizer, os frutos. Quer dizer, e na maçonaria há também um momento, né, quer dizer, onde nós rendemos homenagem a São João Evangelista, né, quer dizer, alguns ritos maçônicos, alguns rituais maçônicos, né, fala do livro... no momento, como é que eu vou dizer aqui para vocês, sem revelar os segredos da maçonaria, né? É o momento que a gente diz, né, na maçonaria uma máxima que é bíblica, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quer dizer, isso é São João Evangelista, né? Bem, então são dois João e há uma evidente relação com esse deus romano Janus e as suas duas faces que representam o futuro e o passado. O futuro que deve ser construído sempre à luz do passado. Quer dizer, portanto, quer dizer, São João Batista e São João Evangelista, né, quer dizer, tem um momento são dois momentos de transição que se encontram no momento presente, no tempo presente. É no tempo presente que esses dois São João se encontram. Né? E é exatamente nesse momento presente que se encontrava o antigo rei Janus, o antigo rei romano Janus, né? Quer dizer, cuja cabeça era bicéfala. Né? Bem, na mítica romana, né, quer dizer, ele era um só, o mesmo corpo, né, com duas cabeças. Na mítica ou na mística cristã, né, quer dizer, se separaram. São João Batista, São João Evangelista. Um representando, né, quer dizer, o solstício de verão, o outro de inverno. Quer dizer, dois ciclos, né, quer dizer, bastante importantes, né, quer dizer, na existência humana. Sob uma visão simbólica, os dois se encontram num momento de transição, né, quer dizer, com o fim de um grande ano cósmico e o começo de um novo ciclo. Né? Então, por que nós trazemos, né, essa questão mítica de Salomé, quer dizer, para o dia de hoje, né, quer dizer, na maçonaria? Primeiro, né, quer dizer, para nos lembrarmos que nós, particularmente, né, quer dizer, especificamente, praticamos uma maçonaria mista, né, quer dizer, onde há homens e mulheres, né, quer dizer, em iguais condições, né, quer dizer, de participação,
Então eu trago, né, quer dizer, Salomé e São João Batista, que são duas figuras bíblicas. Quer dizer, a Bíblia, né, quer dizer, a Bíblia não teve conflitos, não sofreu conflito de gêneros, né, quer dizer, ao falar de homens e mulheres, né, quer dizer, então, a todo momento, né, quer dizer, há referência, quer dizer, a tantos personagens femininos como personagens masculinos, né? Quer dizer, e da importância, né, quer dizer, singular de cada um deles, né? Então, é por isso que eu trago aqui para nós, né? Porque o nosso pavimento de mosaico na maçonaria misto, né, ele é configurado exatamente, né, quer dizer, a partir desses gêneros. Né? Quer dizer, não tenho nada contra as maçonarias que têm apenas um gênero, né, quer dizer, tanto a feminina quanto a masculina, enfim, né, não é nenhuma crítica, absolutamente. Eu só estou celebrando a maçonaria na qual eu participo, que sempre participei, né, quer dizer, há mais de 30 anos que nós participamos, né, Irmão Beach, né, então, né, quer dizer, eu sempre participei da maçonaria mista. Né? Então, por isso eu trago esse mito. E uma outra questão tão importante, né, quer dizer, que nós estamos vivendo no século XXI, nesse início de século, um momento muito difícil. Quer dizer, todo início de século ele é dificílimo. Né, quer dizer, haja vista que quando nós fazemos uma retrospectiva história, né, do século XX, século XIX, vamos até o século XX, que estaria mais próximo, né, tivemos duas grandes guerras. Né, quer dizer, alguns autores, alguns historiadores vão dizer que o século XX se inicia exatamente no pós-guerra, né, quer dizer, no pós-45. Quer dizer, a partir de 1945 é que se inicia o século XX. E ele é breve, né, quer dizer, ele termina no início dos anos 90, quer dizer, com a queda do Muro de Berlim, né, em 1989. Né? E aí, de lá para cá, ainda estamos vivendo um momento de transição histórica, porque o século XXI ele se iniciou, mas nós observamos apenas alguns sinais, né, quer dizer, da sua materialização, quer dizer, principalmente a partir da tecnologia, né? Se nós vivemos sobre o mundo, nós vivemos sob a égide tecnológica, quer dizer, estamos todos aqui nos encontrando, né, quer dizer, estamos numa realidade concreta distanciados uns dos outros, todos nós aqui distantes, mas tecnologicamente próximos. Né? Quer dizer, é uma tecnologia que nos aproxima, olha que coisa fascinante. Né? Quer dizer, ao mesmo tempo que parece uma mágica, é uma realidade. Quer dizer, que é virtual, mas que se torna real, né? Porque nós a vivemos, né? Quer dizer, nós estamos vivendo. Essa realidade virtual ela é vivida intensamente numa realidade concreta. Né? Então, da mesma forma, né? Quer dizer, trazendo o mito de Salomé, quer dizer, para o século XXI, né? É importante que, mesmo com todos esses aparatos tecnológicos, com a sociedade de consumo que nós estamos vivendo, que nós não percamos as nossas cabeças. Né? Eu acho que essa seria uma das lições, né? Eu não estou querendo aqui ter um tom professoral nem moralista, né? Mas diante de tanta parafernália, né, que esse mundo nos apresenta atualmente, é difícil, né, quer dizer, você ser maçom, né? E cavar masmorras aos vícios, às paixões, né? Porque são tantos como eu vou dizer, é um mundo, né, quer dizer, do qual nós não podemos ficar indiferentes. Né? Quer dizer, então, os computadores, os iPods, os iPads, os tablets, enfim. Né? E as marcas, né? Quer dizer, nós vivemos um mundo sobre marcas, né? Quer dizer, a gente passa na rua, né? Todas as marcas, né? Uma ao lado da outra, né? Quer dizer, então que mundo é esse, né? Quer dizer, é uma poluição, né? Quer dizer, a gente vive uma sociedade espetacular, visual, né? E que a gente vê a vida como se fosse uma paisagem, onde nada é fixo, né? Tudo passa. Né? Então a gente está vivendo um momento de descartabilidade das coisas. Né? Então é isso que eu exorto a nós maçons, né? Quer dizer, a reinterpretarmos, repensarmos, refletirmos sobre os princípios da maçonaria, quer dizer, nesse contexto, né, quer dizer, do século XXI. Tá? Ok, tenho dito, muito obrigado, meus queridos amigos e irmãos. Espero que a nossa fala, o nosso texto, né, quer dizer, tenha chegado até vocês de uma maneira também afetiva. Sim, meu irmão, foi muito bom. Foi uma reflexão muito grande para que a gente possa realmente entrar com outra cabeça
para as masmorras, né? Porque é o que nós precisamos. Então, foi muito bem dada a palestra, né? Uma reflexão para o próximo mês para todos nós, irmãos. Ok. Maravilhosa, rica. Adorei. Muito boa a Vanessa, palestra. obrigado. Parabéns. Nossa, dá vontade de ficar te ouvindo, assim, muito, muito. Adorei. Não, obrigado, meu irmão. Adilson, meu irmão, boa noite. Boa noite, Alexandre. Posso ser sincero no que eu vou falar agora? Com certeza. Eu sou fã, hein? Mas sim. Seja meu amigo, irmão. Falando de João Batista, né, meu irmão, eu estava acompanhando aqui sua palestra, até onde vai a vaidade do ser humano, né? Pedindo literalmente a cabeça do ser humano. Até onde vai a vaidade do ser humano. Até o limite que o ser humano vai. Então, Adilson, parabéns, irmão. Obrigado, meu querido. Eu faço das palavras dos meus irmãos as minhas. A palestra foi incrível, assim, eu poderia te escutar a noite inteira. É realmente muito interessante falar de João Batista, o que o meu pai e meu irmão, né, acabou de falar, que na maçonaria a gente aprende a regular, né, a equilibrar nossos vícios, as nossas paixões. E é super interessante a gente ter essa palestra logo agora, no solstício de inverno, né, onde as noites são mais longas, é um momento de recolhimento, de aprendizado. Eu achei super interessante, porque você falou de Oscar Wilde, eu estou lendo novamente um livro dele. Que bom! E tem uma visão incrível, assim, sobre as coisas, sobre a vaidade. Ele tem, assim, uma crítica excelente. Meu irmão, a sua palestra foi incrível, assim, sem palavras mesmo. Muitos aplausos para você, eu adorei. Obrigado. Adilson, meus parabéns, eu gostei muito da sua palestra. Agradeço o convite para vir assistir a palestra. Obrigada, Mirtz. Obrigada, Cleusildia. E a todos vocês, Lídia, um abraço bem grande para você, para a Sueli. Né? Eu quero só dizer que realmente foi uma palestra muito bonita e bem colocada em todos os seus tópicos. Hoje mesmo eu mandei para a Mirtes conhece a sala da minha casa, ela sabe que eu tenho um Santo Antônio de um lado e uma Salomé do outro. Olha! E eu mandei a fotografia hoje do quadro da Salomé, que foi pintado em aquarela pelo meu bisavô, que era arquiteto. Por volta de 1910, por aí, no início do século. E realmente esse quadro fala muito sobre essa situação, né? Na realidade, a revolta que ela tinha por estar apaixonada por ele e não ser correspondida. Foi como que uma vingança o que ela fez com ele, né? E aí, nessa obra que meu bisavô pintou, ela mostra a cabeça de São João Batista para o povo. Olha! E a mãe tá embaixo, né? Querendo fazer alguma coisa, querendo aparecer, então a mãe está curvada. Interessante. Manda para mim, Vanessa. Querendo alcançar a cabeça, a filha, né, para falar, para ser ela a heroína, né, de que conseguiu acabar com o João Batista. Mas, na realidade, a Salomé acatou a ideia da mãe, ela realmente tinha essa paixão, né, esse platonismo por ele, e precisava de uma desculpa para se vingar. E foi o que ela fez, né? E nós temos toda essa história. Pelo menos é o que está contado na tela do meu bisavô. Perfeito. Como a minha avó contava a história, né? Minha avó explicou o quadro, minha avó assistiu ele montar o quadro e ele explicava para ela os porquês, né? Então,
fica aqui a minha colaboração, meu agradecimento e meus parabéns. Parabéns a todos vocês por essa excelente e lindíssima palestra. Obrigado. A NJ também colocou aí um recadinho, obrigado. Ele disse que não pode falar. Então, eu só queria complementar a fala da NJ, né? Está compartilhando com a gente da Itália e está muito tarde lá, então ela fazia questão de assistir, mas silenciosamente. Pode falar, Sueli. Adilson, meu querido irmão, parabéns pela sua palestra. Você nos fez passear de uma forma artística e cultural pela história bíblica, né? Uma história que é conhecida, mas é polêmica e, ao mesmo tempo, muito bonita, como você fez parecer, como demonstrou para a gente. Ok. Falando de Salomé, esse mito que ela era de beleza, né? E de sonhos, até chegar na figura importante de João Batista e do evangelista para o nosso mundo. Então, foi um casamento perfeito para falar da loja mista, como você bem colocou. Tá? Parabéns, como sempre, suas palestras são incríveis. Ok. Obrigado também, Wandler. Eu também gostaria de parabenizar a sua palestra, Dilson, que infelizmente você não conseguiu ficar com as suas mãos paradas, né? Porque o professor não consegue, não tem jeito, está falando na câmera. Quero dizer para você que você empolgou bastante, né? Empolgou tanto que ela se personificou novamente. Que né? bom. E está todo mundo aqui com a sua ideia de Salomé, diante de tantas, sabe, explicações e tantas trajetórias culturais que você trouxe para nós. Foi bastante, assim... eu queria falar, foi um aprendizado muito bacana. Sabe? Eu estou muito feliz porque eu encaro essa palestra como um estudo e estou saindo daqui mais culta, mais inteligente e também com mais vontade ainda de aprender essas outras versões de Salomé e essa numerologia escondida. Gostaria sim que você continuasse a nos explanar esse assunto. Eu agradeço muito. E que no meu aniversário teve um assunto tão polêmico, tão bacana para comemorar. Muito obrigada. Eu queria um pouquinho para a irmã Ivanise de estar aqui e falar para ela que o convite não foi por acaso. Isso. A irmã Ivanise também faz umas palestras maravilhosas. Se o Adilson se recorda, ela fez sobre os templos, porque ela é arquiteta, sobre os templos na antiguidade, que foi a coisa mais linda desse mundo. Então, eu acho assim, que ela, aproveitando a deixa do irmão, que foi da mesma ordem, onde iniciamos praticamente juntos, ela também vai ter algumas coisas a trazer para nós, e será tão bem-vinda como foi o irmão Adilson, e trará para nós também muitos ensinamentos. Viu, irmã Ivanise? Muito obrigada por você estar com a gente. Irmão Adilson. Olha, eu agradeço, viu? E eu vou me empenhar para ver se eu consigo rever, atualizar essa minha palestra, ver onde é que eu coloquei, na realidade, que faz um bom tempo, né? Então, eu vou ver e vou, assim que eu tiver com tudo pronto, aí eu te aviso. E, Adilson, eu queria que você passasse também o teu número, porque eu perdi, eu estou sem seu número no celular, eu não sei o que aconteceu, que desapareceu. Eu vou dar para a Mirtes, aí ela passa para você, tá bem? Tá bom, obrigada, um beijo. Eu quero completar aqui, observando, Adilson, que você fez colocação, primeiro do João Batista, transpôs a palestra para o João Evangelista e rematou com a maçonaria e a participação da igualdade da mulher, do homem,
conflito eterno que é a busca e a vaidade, o amor não correspondido, e a nossa perseguição contra os vícios. Então, tudo isso vem enriquecer um pouco mais na hora da meditação, na hora do ensinamento, na hora do aprendizado, que são referências que estão